Êxodo capítulo 32. Os israelitas cansaram de esperar Moisés e foram falar com Arão. Disseram: Faça deuses que sirvam de guias para nós, pois Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, não aparece. Não sabemos o que aconteceu com ele. Disse Arão: Está bem. Tirem os brincos de ouro das orelhas e me entreguem todos eles. Fizeram isso. Os homens, as mulheres e as moças deram os brincos de ouro a Arão. Arão pegou ferramentas próprias, derreteu o ouro e fez com ele um bezerro fundido. Depois o povo disse: Israel, este é o Deus que nos tirou do Egito. Ao ver isso, Arão anunciou um feriado religioso. Disse ele: Amanhã vamos fazer uma festa ao Senhor. No dia seguinte, todos levantaram cedo, fizeram sacrifícios queimados e ofertas pela paz ao bezerro de ouro. Depois se puseram a comer e beber e a se divertir. E o Senhor disse a Moisés: Vá para baixo, pois o seu povo, o povo que você tirou do Egito, está corrompido. Saiu depressa do caminho que eu havia traçado para ele. Pois veja, fizeram um bezerro fundido e lhe prestam culto e oferecem sacrifícios a ele. Além disso, dizem: Israel, este é o Deus que tirou você do Egito. Enquanto falava, o Senhor ficou indignado e disse a Moisés: Já vi que este povo é rebelde e teimoso. Agora me deixe sozinho. Vou inflamar a minha ira e vou destruir todos eles. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés implorou a Deus que não fizesse isso. Senhor, disse ele, por que ficar indignado assim com este povo, com o povo que o Senhor tirou do Egito com grandiosos milagres? Não quererá que os egípcios falem mal do Senhor, dizendo que levou o povo de Israel para as montanhas para o destruir da face da terra? Volte atrás, eu te peço, e apague a fúria da sua indignação. Desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Lembre a promessa que o Senhor fez aos seus servos, Abraão, Isaque e Israel, pois lhes prometeu solenemente: vou multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu, e vou dar a eles toda esta terra que prometi, e os seus descendentes vão herdar e possuir esse território para sempre. O Senhor desistiu de destruir Israel. Então Moisés desceu do monte e levou com ele as 2 tábuas da lei, testemunho da vontade do Senhor. Deus mesmo tinha feito as 2 tábuas, e Deus mesmo tinha escrito nos 2 lados das tábuas. Enquanto desciam, Moisés e seu ajudante, Josué, ouviu o barulho que o povo fazia lá embaixo. Parece que o povo está em pé de guerra no acampamento, disse Josué. Nada disso, disse Moisés. Não é barulho de vitória nem de derrota. O que escuto é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro e as danças. Ficou furioso. Jogou as 2 tábuas de pedra e elas se quebraram ao pé do monte. Depois, derreteu o bezerro de ouro e o fez pó. Pegou o ouro em pó e o despejou na água, e fez o povo beber aquela água. Moisés perguntou a Arão: Que foi que esse povo fez a você, a ponto de você trazer esse terrível pecado sobre ele? Arão respondeu: Não fique zangado comigo.
Você sabe que o povo só pende para o mal. Faça deuses que sirvam de guias para nós, disseram. E continuaram: pois Moisés, este homem que nos tirou do Egito, não aparece. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então eu disse a eles: quero que me deem um ouro que tiverem. Eles me deram. Joguei o ouro no fogo e, veja só, saiu aquele bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixou completamente solto. E viu Moisés que isso só podia deixar o povo de Deus envergonhado diante dos inimigos. Por isso, ficou de pé na entrada do acampamento e disse: quem é do Senhor, vem aqui. Logo foram para perto dele os filhos de Levi. Disse Moisés aos levitas: escutem o que o Senhor, o Deus de Israel, manda. Diz ele: cada um pegue a sua espada e vá de porta em porta pelo acampamento, ida e volta. Matem mesmo os irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram. Naquele dia foram mortos uns 3.000 israelitas. Moisés falou então aos filhos de Levi: vocês hoje se separaram para o serviço do Senhor, pois obedeceram mesmo que para isso tivessem de matar filhos e irmãos. Com esta prova de dedicação, o Senhor lhes dará agora grande bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo de Israel: vocês cometeram um pecado terrível, mas vou voltar à presença do Senhor no monte e talvez consiga obter perdão para vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fez deuses de ouro, mas agora te imploro que perdoe esse pecado. Senão, eu te peço que me risques do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Agora vá e leve o povo para onde falei. Esteja certo que o meu anjo irá na frente. Mas no tempo certo, visitarei o povo e o castigarei por causa do pecado que cometeu. E foi o que aconteceu. O Senhor lançou grande castigo sobre os israelitas por causa do bezerro que Arão fez. Êxodo capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: leve este povo que você tirou do Egito para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pois eu disse a eles: darei esta terra aos seus descendentes. Mandarei na frente o anjo, e expulsarei do território os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aquela terra é fonte de leite e mel. Mas eu não viajarei no meio do povo de Israel, pois é gente rebelde e teimosa. Assim não serei levado a destruir este povo durante a viagem. Quando os israelitas ouviram estas duras palavras, choraram e deixaram de usar joias e outros luxos, pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo desobediente e teimoso. Se eu for junto com vocês, um pouco que seja, os destruirei. Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Daí por diante, o povo deixou de usar joias e enfeites desde Horebe. Moisés costumava armar uma tenda longe do acampamento. Ele a chamava de Tenda do Encontro com Deus. Quem queria consultar o Senhor saía do acampamento e ia para lá.
Sempre que Moisés ia para a tenda sagrada, todo mundo ficava de pé nas portas das tendas. Os israelitas ficavam olhando Moisés até ele entrar na tenda. Depois que entrava, a coluna de nuvem descia e ficava junto à porta, e o Senhor falava com Moisés. O povo olhava lá do acampamento, das tendas. Os israelitas prestavam culto ao Senhor, ficando inclinados para a coluna de nuvem. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem a seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, o jovem ajudante dele, ficava na tenda sagrada. Em conversa com o Senhor, Moisés disse: O Senhor me diz: leve este povo à terra prometida, mas não diz quem enviará junto comigo. Também o Senhor disse que é meu amigo, que me chama pelo nome e que posso contar com seu favor. Pois bem, se é assim, peço que me mostre o caminho que devo seguir, para que eu conheça melhor o Senhor e ande de maneira agradável a Ele. Também peço que pense bem nisto. Esta nação é o seu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo irei com você e lhe darei sucesso e paz. Disse Moisés: Ah, Senhor, porque se não for conosco, não nos mande sair deste lugar. Se não vai conosco, quem poderá saber que eu e o meu povo contamos com o seu favor? Quem poderá saber que somos o seu povo e que somos diferentes de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Sim, vou atender a seu pedido, porque é fato que você conta com o meu favor, como também é fato que sou seu amigo. Disse Moisés: Deixa que eu veja sua glória. O Senhor respondeu: Vou fazer toda a minha bondade passar na sua frente. Eu, o Senhor, vou fazer com que o meu nome fique bem claro para você, e mostrarei bondade e misericórdia a quem eu quiser. Mas você não poderá ver toda a minha glória, a glória do meu rosto. Não, porque nenhum homem pode continuar vivo depois de me ver. Contudo, fique nesta pedra ao meu lado. Quando minha glória passar, colocarei você numa brecha da pedra e o cobrirei com minha mão até eu acabar de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas o meu rosto não. Êxodo capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: Prepare 2 tábuas de pedras como as primeiras. Vou escrever nelas as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Amanhã cedo, esteja pronto para subir no Monte Sinai e se apresentar a mim no topo. Que ninguém vá com você e que ninguém pise em nenhum lugar do monte. Não deixe nem os animais pastarem perto do monte. Moisés obedeceu. Preparou 2 tábuas de pedra como as primeiras e subiu com elas no Monte Sinai de manhã cedo. O Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs perto de Moisés. Depois passou em frente dele e declarou o sentido completo do seu nome. Eu sou o Senhor, o Deus misericordioso e cheio de graça, disse ele. Demoro para ficar irado, mas o meu amor é grande, verdadeiro e constante. Eu, o Senhor, mostro meu fiel amor até 1000 gerações de descendentes, perdoando as maldades e os pecados deles. Mas não deixo sem castigo o culpado.
Castigo as maldades dos pais nos filhos, nos netos e até nos bisnetos. Moisés se curvou depressa até ao chão e prestou culto a Deus. Disse Moisés: Senhor, se achei mesmo favor à sua vista, venha junto conosco para a terra prometida. Está certo que o meu povo é rebelde e teimoso, mas peço, perdoe a nossa maldade e o nosso pecado. Aceite-nos como teu povo. Então o Senhor disse: Faço um trato. Da minha parte, prometo fazer grandes milagres na frente do seu povo. Serão coisas maravilhosas que nunca foram feitas em nenhum país do mundo inteiro. Assim, todo o povo com o qual você está vai ver os meus atos poderosos, porque eu, o Senhor, farei coisas tremendas com você. Agora, veja sua parte no contrato. Obedeça ao que estou mandando hoje. Obedeça, porque eu vou cumprir minha parte. Na sua presença, vou mandar para longe os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não faça nenhum trato com os moradores da terra para onde vai, assim você não cairá na armadilha deles. Em vez de trato, o que os israelitas terão de fazer é destruir os altares, as colunas e os postes ídolos deles. Porque aqui está um ponto sério: que Israel não preste culto a nenhum outro Deus. Pois se há um bom título para o monte do Senhor, é este: zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Por isso, nada de fazer trato com os habitantes daquela terra. Se for feito o trato, veja o que pode acontecer. Quando eles forem fazer os seus cultos imorais e os sacrifícios aos falsos deuses, alguém poderá convidar os israelitas, e lá vão eles comer dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Daí não demora outro passo. Os moços de Israel casarão com as moças daqueles povos, e os moços de lá casarão com as filhas dos israelitas. Resultado: os moços e as moças de Israel serão infiéis para comigo. Misturarão o meu nome com os ídolos, e a infidelidade deles passará para os filhos. Aprenderão em casa a prestar cultos aos deuses falsos. Por isso, ó Israel, veja lá, não fabrique deuses. Não deixe de fazer a festa dos pães sem fermento. Lembre o que mandei: durante uma semana, coma pães sem fermentar. Faça isso na data certa, no mês de março, porque neste mês você saiu do Egito. Todos os primeiros filhos são meus. Também são meus todas as primeiras crias de vacas e ovelhas, desde que sejam machos. No caso dos jumentos é diferente. A primeira cria terá de ser resgatada com um cordeiro. Quer dizer, no lugar do jumento, o dono me dará um cordeiro. Se não for resgatado, terá de ser morto. Israelitas, paguem resgate por todos os seus primeiros filhos. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, sem ofertas. Trabalhem 6 dias na semana e descansem no 7º. E isto seja em que época for do ano, tanto na época da semeadura como na época da colheita. Não deixem de fazer também as outras 2 festas anuais,
Façam, pois, a festa dos primeiros produtos colhidos dos trigais, festa chamada das primícias e das semanas. E por último, festejem a colheita geral no fim do ano. Resumindo, são 3 festas por ano. Nessas 3 vezes, todo homem de Israel se apresentará ao Senhor Deus, Deus de Israel. E a razão é boa, pois vou mandar para longe de sua frente as nações, e vou aumentar muito o território do meu povo. Israelitas, garanto que podem vir tranquilos à minha presença para as 3 festas anuais. Sim, farei com que ninguém queira tomar as terras de vocês em sua ausência. No sacrifício, não me ofereçam sangue junto com o pão fermentado, e não deixem nada do sacrifício da Páscoa para o dia seguinte. Quando fizerem a primeira colheita, cada um traga os primeiros frutos à casa do Senhor, seu Deus. E olhem, não cozinhem um cabrito no leite da própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva tudo o que acabei de falar. Estes são os termos da minha aliança com você e com Israel. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no topo do monte com o Senhor. Durante esse tempo, não comeu nem bebeu nada. Nessa ocasião, Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, o testemunho da aliança. Depois Moisés desceu, levando as tábuas. Não percebeu que o rosto dele estava com forte brilho por ter ficado na presença de Deus. Quando Arão e os outros israelitas viram o rosto de Moisés brilhando assim, tiveram medo de chegar perto dele. Moisés o chamou. Então vieram Arão e os oficiais de Israel, e Moisés conversou com eles. Depois chegaram também todos os outros israelitas. Aí Moisés transmitiu todas as ordens que Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar, cobriu o rosto com um véu. Cada vez que Moisés entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, tirava o véu. Depois saía e transmitia ao povo tudo o que Deus tinha mandado. Assim, o povo via o rosto dele brilhar. Mas, logo depois de transmitir as ordens de Deus, Moisés tornava a cobrir o rosto com o véu, até a próxima vez de falar com Deus.